Você tá com cara de sono de novo. Porra, meu irmão, são os piores dias você tá escolhendo pra gravar esta merda. Não tem escapatória, velho. Mas vai ser pior. Vai piorar. Vai piorar muito. Estou com medo do próximo domingo. Meu Deus do céu, vai, acho que vai ser punk. complicado. Vai ser Vai ser complicado. punk. Mas Eu sou Paulo Coy. eu sou um Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo. Cara, vou falar um negócio, cara. Vou Diga. falar uma parada muito interessante. Se por um acaso o mundo acabasse, eu estaria muito feliz com o último jogo de videogame que eu concluí, inclusive, no último final de semana. Sim. A imagem já tá aqui entregando. Tá aí, cara. Já tá aqui entregando o assunto. Hoje nós vamos conversar. Finalmente eu posso conversar de peito aberto. 400 horas de jogo depois. Mais ou menos. Mas vamos lá. Tá lá, marcadinho 400 horas de gameplay. Baldur's Gate 3. O maior fenômeno da indústria dos games, de longe. E assim, não um fenômeno de melhor jogo, nem isso. Mas vou trocar a palavra. Ele não é um fenômeno. Ele foi uma anomalia Com da certeza. indústria dos games. E Em vários sentidos. vários sentidos. Desde sua não vou falar concepção, não vou falar essa palavra. Mas a forma de como se deu a comercialização dele, de como ele foi aberto para a comunidade. Fala do Early Access lá em Isso. 2022. 2020, cara. 2020? Pandemia estourando, sacou? E o produto que foi entregue e como a comunidade foi importante para desenvolver um produto single player de excelência máxima. Quem diria que se você escutasse os jogadores, tivesse feedback, você pudesse consertar muitos problemas do seu jogo, né? Pois não é nem consertar. Essa é a parte boa, que não é nem consertar, maluco. Melhorar. Melhorar. Porque assim, eles deixaram. Eu acho que esse é o primeiro ponto de case de sucesso. Para quem não sabe, o Baldur's Gate 3, ele foi. Bom, vamos lá. Baldur's Gate é uma franquia de RPG famosíssima, lançada lá em 1998. Foi desenvolvida originalmente pela BioWare. E ele é conhecido como o primeiro grande jogo que conseguiu adaptar as regras do RPG de mesa, no caso Dungeons and Dragons, para uma mídia de videogame. Já existiam outros jogos de RPG nos videogames, né? Final Fantasy já estava lá. Sim. E tem vários. RPG de ação. Isso. Enfim. Já Diablo já tinha sido lançado. Já existiam outros jogos adaptados de Dungeons and Dragons, né? Mas eles eram beat'em ups ou dungeon crawlers, né? Que você vai andando na masmorra, é mais um jogo de labirinto. E o Baldur's Gate 1, ele conseguiu, literalmente, pegar todas as regras do jogo de RPG de mesa e imprimir num jogo de videogame. Não só isso, mas também trazer a narrativa e construção, não só de um personagem, mas de um grupo de personagens dentro de um jogo comercial e de sucesso. Foi o caso do Baldur's Gate 1. Sim. Papou tudo, né, no Game Awards, como teve. O Baldur's Gate 1... Não, tô falando do 3. Já o 3, a gente faz um pulo de 20 anos, 25 anos quase. Né? Eu particularmente, não tinha mais esperança nenhuma, maluco. Mas eu acho importante já adicionar, para não correr o risco do mundo acabar e a gente não entregar algumas informações. Sim. Que eu acho que uma peça fundamental no sucesso de Baldur's Gate é a produtora, é a Larian. A Larian? Eu acho. Porque, cara, se você jogou o Divinity, muito desse sistema, tá ligado? Muitas coisas já tava ali. Já tava ali. Eu defendo que o Baldur's Gate 3 é uma skin do Divinity 2. Você pega o Divinity 2, joga uma skin em cima não é, e cara, faz certas... Eu discordo pelo fato de que várias regras são muito diferentes. Mas entenda, eu não tô falando de regras, porque as regras... Ele precisa que as regras sejam do Dungeons and Dragons. Da quinta edição. Da quinta edição, particularmente da quinta edição, no caso do Baldur's Gate 3. Mas a forma de você ter o controle na mão, vamos dar um exemplo de controle, né? De você, a sua interação com o ambiente, a sua interação com o mundo, a partir de controle. Eu tô literalmente falando teclado e mouse ou controle de videogame.
É muito semelhante, pô. Eu não joguei o Divinity 2, mas eu joguei o Divinity 1. E eu achei o Baldur's Gate 3 muito parecido com o Divinity 1 em certos aspectos. Eu tava sabe? jogando Divinity 2. Inclusive, se o OB se estiver assistindo, a gente tem que terminar tem que ter essa jogatina aí. Mas eu não. Eu acho sim que tem semelhanças, né? Do Divinity com o Baldur's Gate 3. Sim. Você tem. Eu acho que tem toda aquela expertise da Larian de, de já ter desenvolvido um mundo de RPG que é coeso, com várias linhas narrativas, de vários personagens diferentes. Óbvio que o Baldur's Gate 3 eu acho ele maior, mais complexo e tal, mas você já tinha um pouco disso no Divinity, mas eu não acho que ele é uma skin. Eu acho que ele é. Se você dissesse pra mim assim, eu acho que o Baldur's Gate 3 é o Divinity 3. Sim, acho que aí faria mais sentido. Uma coisa que, mais uma vez, eu não vi o Divinity 2 como é que tá. Mas eu acredito que o Baldur's Gate 3 ele seja um jogo mais cinematográfico. Ele é. Nesse quesito, porque assim... Não, graficamente a gente não pode comparar, porque o Divinity 2 já tem Não, mas não tô ele ainda é legal. Não, tô falando da questão gráfica, exatamente. Falando da questão de narrativa. Isso, de narrativa, de ser mais cinematográfico, de você ter até a questão técnica, de você ter posicionamento de câmera. No que eu tenho do Divinity 1, mais uma vez, ele é todo isométrico. Então, com certeza. A parte de entrega de história, com narrativa, certeza. ele é todo feito por texto. O Divinity 2 também não é muito diferente. Você tem lá a carinha, aparece texto. Você não tem aqueles enquadramentos cinematográficos que é mais parecido com os jogos da BioWare, né? Tipo Dragon Age, que ele já tem Witcher 3, cara. Ou Witcher... Witcher... Até porque eu tô tentando manter dentro do mesmo gênero de RPGs isométricos. Mais clássico e tal. De combate, não exatamente tático, no caso do Dragon Age Origins. Mas ainda assim, quando você entra numa parte narrativa, ele vai ter câmeras, posicionamento de câmera e tal. Mas vamos voltar para a parte de comunidade, que eu acho que é importante, né? O Baldur's Gate 3, ele foi lançado através de campanha de acesso antecipado. A Larian, ela já tinha experiência por ter lançado seus 2 últimos jogos, tanto o Divinity 1 quanto o Divinity 2, através de campanha de financiamento coletivo, que é um pouco diferente. Sim. Né? Porque o campanha de financiamento coletivo, você vai financiar o seu jogo, né, a partir de uma promessa, você vai bancar essa promessa, depois de um tempo depois, você vai receber o seu produto. Might Number 9, que eu diga, né, que é um sucesso, recomendo, só que não. Porém, o Divinity 1 e o Divinity 2 foram um baita de um sucesso. Claro. Né? E isso fez, óbvio, que a Larian entrasse no range de empresas e foi fácil pra... Na verdade, sim, é muito fácil fazer jogo de Dungeons & Dragons. É só você chegar lá com uma ideia merda e a Wizard vai bancar o seu jogo. Porque pra um Baldur's Gate sair, meu amigo, qual foi o último jogo Dungeons & Dragons bom antes de Baldur's Gate, cara? Não, Baldur's Gate 3. Não. Assim, não. Bom. Então, aí a gente deixa o papo Wizards of the Coast para uma outra conversa, mais porque uma vez, envolve né, cara? uma série de coisas. A gente tá empurrando esse Wizard of the Coast. Assim, a gente eventualmente vai ter que acabar falando da Wizards of the Coast, porque a gente já tá aí na iminência da nova versão de D&D. Setembro aí tá saindo um off-topic rápido, né? Setembro tá saindo aí o livro do jogador novo. Já? Setembro, Puta merda. Então já tem um roadmap, né? Aí final do ano sai, acho que o livro do Mesh, ano que vem sai o livro do Monstro. Já não, 10 anos depois, né? O 5 já tem 10? O 5 é 2014, cara. Caraca, passou muito a idade. Então, assim, a gente vai falar de várias coisas aí, a gente abre mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas se você pegar, tem um histórico de bons jogos também. Antes, de Baldur's Gate 3. Neverwinter. Mas lá. É muito antes. Vamos muito lá, antes. Neverwinter de 2001. Eu sei, não tô dizendo 2000, que é 2002. recente. Eu não falei recente, pô. Eu tô falando. Mas eu não falei recente. Você quer falar de quê? Vários outros. É isso, como é que é? Dark Alliance? Não, cara, que ótimo. Dark Alliance. Você já ouviu falar de Daggerdale? Não. Meu irmão, você tem que ver Daggerdale. Eu lembrei de um agora falando assim, porra, cara, é muito off-topic. De um chamado Pool of Radiance. Meu Jesus. Que era um jogo de computador, Dungeons & Dragons, da terceira edição. Da terceira edição? Da terceira edição. Tinha um, cara, eu não sei se era da terceira, que era Shard alguma coisa.
Que era uma ideia de transformar o Dungeons and Dragons em uma coisa meio Magic, só que de videogame. Uhum. Vamos lá, é uma merda. Então, tudo merda. Então, o último jogo bom de Dungeons and Dragons antes de Baldur's Gate 3 foi o Neverwinter Nights 2. Depois não teve mais, só veio Uhum. porrada. Talvez o MMO, o segundo, né? Porque teve o primeiro, o Dungeons and Dragons Online, fraco. Aí depois veio o Neverwinter Online. Aí esse é ok. Mas enfim, vamos lá. Voltando para Baldur's Gate E 3. aí a Larian já vinha com essa expertise de fazer jogos por acesso antecipado. Não, por financiamento coletivo, Uhum. né? O de 21 e 2. E com o Baldur's Gate 3, eles resolveram então apostar no acesso antecipado através do Steam. Sim. Lançaram 25% do jogo, mais ou Era o menos. primeiro, bom pedaço do primeiro ato, ou quase o primeiro ato inteiro. Cara, era metade do. Não, verdade. Não, era quase o primeiro ato inteiro, porque. Você vai até. Bom, vamos lá. O primeiro ato você é dividido em duas partes, né? Tem o início, a introdução que é igual para tudo. Uhum. E aí você vai escolher um caminho. Ou você vai por cima, né? Pela montanha. Pelo templo você vai pelo Underdark. de Lathander, ou você vai pelo Underdark. No acesso antecipado você tinha até a parte do Underdark. Isso. Até você até pegar a praia. o barco. Isso. Não, até você. A praia. Até a praia, é isso. A praia no Underdark. Aí eu pronto, sei porque acabava. eu joguei no acesso antecipado, eu fiz essa porra 5 vezes. Pronto, só até aí, você chegava na praia. Sim. Na quinta atualização do acesso antecipado, eles estenderam. Quando eles adicionaram o bardo, eu acho. Não sei, não lembro agora. Eu lembro que eu fiz. Eles colocaram a parte antes de você ir pro templo de Char. No acesso antecipado, da forja. O pedaço da forja. Exato, o pedaço da forja. Mas no acesso antecipado você não enfrentava. Tem um boss lá, que é um boss opcional. Você não enfrenta ele lá. Tá. No acesso antecipado. Ou enfrenta. Eu não sei, eu fiz com bardo. Eu fiz com bardo. Eu não joguei essa parte no acesso antecipado. Eu joguei. Mas ainda assim, depois que você enfrentava esse boss, não tinha muito pra onde ir. Sim. Então você ia pegar um elevador. E tinha um cap de level 4 pra 5. Você não chegava a passar com 4. Aí depois, quando eles adicionaram o Paladino, foi a última atualização. Antes de lançar. Eles adicionaram o Paladino, algumas coisas mais e subiu o level cap pra 5. Mas independente disso, quando eles lançaram o acesso antecipado, que você tinha aproximadamente 25 horas de gameplay, claro, você podia estender pra cacete. Bom, dessas 25 horas eu fiz 150. 150? Não, vamos, 150. Não, eu tinha, acho que não, tinha... 250. Eu tô tentando... Dessas 5 horinhas, ou 25 horas que estavam disponíveis, eu consegui extrair 250 horas de gameplay. Isso é maluco. Do acesso antecipado. Mas eu joguei pra caramba, velho. Toda vez que vinha uma atualização, eu jogava. E aí é que entra o lance da comunidade. Porque você paga o jogo inteiro, recebe 25 horas de um jogo que dura... Você fez quanto? 80? Não. Quando eu zerei a primeira vez, Sim. Eu acho que eu tava com 120 horas. Ah, não, jogou bem. Joguei muito. Jogou bem. Então, assim... Essa nova gameplay aí que eu tô com... Tô ali no meio do ato 2, mas com mais 60 pra 70 horas. Já? Né? Pô, é muita coisa também, cara. 60 pra 70 horas. Muita coisa. Então, aí é isso. Então você tem 25 horas de gameplay. Você pagou o jogo inteiro. Quando o jogo for lançado, você não vai precisar pagar mais nada. Sim. Mas o principal foi o suporte da comunidade. De Claro. como a Larian adotou a comunidade de uma forma que deixou muito transparente o desenvolvimento do jogo. Então, pra gente que estava envolvido com acesso antecipado, acompanhando updates, notícias e tal, a gente meio que já tinha certeza que o jogo ia ser incrível, cara. Não, só por aquele acesso antecipado você já tinha de fato. Primeiro, já tinha um produto bacana, mas assim, você tinha uma empresa que estava, assim, não vou dizer que eles estavam ouvindo tudo que a comunidade, mas eles estavam respondendo bem aos feedbacks. Vamos ser sérios, não tem como você ouvir todos. Exato. Mas você vai ter uma filtragem ali para identificar quais são os problemas que são mais recorrentes, quais são as sugestões mais recorrentes, e você vai ver, por exemplo, a viabilidade de você implementar uma coisa dessa. Por exemplo, a pessoa pode criticar, pô, mas dentro do Baldur's Gate 3 você não tem um Dispel Magic. Como assim Dispel Magic? Você tem uma magia no Dungeons and Dragons, que é o Dispel Magic. Se você vê algum objeto mágico, qualquer coisa, sim, você pode. Uma armadilha mágica, você pode simplesmente usar magia e tirar a magia. Pô. Não tem. Caraca, não. Não tem.
Porque o cara, inclusive, comentou que se eles fossem implementar uma magia que pudesse tirar outra magia de objetos e tudo mais, era um outro jogo, uma outra programação em cima só para implementar uma É única verdade, magia. isso é verdade. O que tem no Baldur's Gate tem aquela flor que ela emite um campo de anti-magia. Sim. Ou você pode dar um silence, porque aí você não pode conjurar magia. Mas não é um verdade. Dispel Magic, é Não, diferente. É uma outra... Caraca, tem essa flor, é verdade. Você botava essa flor na mochila, era uma merda. Nossa senhora. Verdade, verdade. Sim, mas continua, você tava falando isso aí. Não, então, o ponto disso é tipo assim, tem a questão da viabilidade da implementação daquela ideia. Não é que a ideia, às vezes, da ideia da comunidade não é boa. É boa. Uhum. Mas você tem que ver a viabilidade de ser Eu implementado. tava Entendeu? vendo ouvindo, na verdade, um podcast onde eles estavam discutindo sobre desenvolvimento de jogos, AAA e tal. E tem um momento do desenvolvimento do jogo em que eles têm que começar a fazer corte. Porque assim, tá, ó, beleza, tá, mas a gente chegou num momento em que a gente tem que escolher o que é que vai entrar e o que é que não vai. Isso acaba tendo que cortar tipo, muita coisa que estava programado para entrar, Tava só no que roadmap ali e tal. só que chegou num limite, ou um limite orçamentário, ou um limite de técnico mesmo. Cara, isso Uhum. aqui não, a gente não tem ou tempo, ou a gente não tem como desenvolver isso aqui, e a gente vai ter que cortar. Completamente natural. E talvez isso aí também na questão da ideia da comunidade. Mas o principal é tudo que foi feito pela Larian passou em determinado momento, claro, tirando a parte narrativa de você escrever uma história e coisa do tipo. Uhum. Que, inclusive, as histórias dos personagens realmente são realmente muito Exato. boas. Mas eles passaram pelo aval da comunidade e o jogo acabou sendo recebido. Teve também um pouquinho no finalzinho já ali, quase para lançar, eles utilizaram o momento perfeito para poder dar uma viralizada inacreditável com a cena de um urso. Então, assim, House. foi aquele último empurrãozinho, cara, que o É, jogo precisava para furar a o bolha. Marco. E Porque furou. que era uma coisa que a gente discutia muito. Então, no Twitter, assim, eu com uns amigos que gostam do jogo e tal, criadores de conteúdo, a gente tava muito assim, cara, o jogo vai ser o melhor jogo do ano? Provavelmente. Tudo bem que foi um ano com Spider-Man 2, com Alan Wake Zeldinha, 2, Alan cara. Wake 2. Então, foi um ano difícil, né? Mas estava precisando de uma coisa pro Baldur's Gate ser líder nessa corrida de premiação, que era furar a bolha. Por quê? Porque, vamos lá, Baldur's Gate 3 é um jogo de RPG de combate tático. Ele não é Uhum. um jogo de RPG de ação como o Diablo, e ele também não é um jogo de ação, de RPG de ação como o The Witcher, onde você tem mecânicas que são mais palatáveis. O The Witcher parece com o GTA, Sim, né, de sim. posicionamento de É, câmera, de controle na o mão e fato de tal. você estar trazendo uma mecânica de RPG de mesa, porque ele é bem D&D, tirando algumas pequenas coisas que, se vocês quiserem, a gente pode debater as diferenças entre Pode ser um próximo D&D programa. e Baldur's Inclusive eu Gate. tenho muita curiosidade com Existem algumas você. diferenças. Você é um dominante das regras do D&D, É mais ou menos. e a gente conversando aqui, cara, não é assim no RPG de mesa? Tem Cara, algumas não é. diferenças, E né? pra mim, as regras do Baldur's Gate é o que tá valendo pra mim, porque eu Não, manjo muito. tem muitas diferenças. Mas, eventualmente, você está adaptando isso, você está trazendo um negócio, um RPG de mesa, uma experiência de RPG de mesa, com rolagem de dados e mecânicas e otimização de atributos, ficha, equipamento e tal. E óbvio que isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai. Ele é um jogo menos palatável, entre muitas aspas, do que um Witcher, como você está falando. O jogo que você vai ter uma jogabilidade ou de ação ali é muito importante. Baldur's Gate você vai ficar muito tempo assim, né? Cara, o que eu vou fazer agora? Nossa senhora. Não, se eu botar esse personagem aqui, fizer isso aqui, se eu usar essa habilidade aqui, eu posso essa magia aqui e tal, enfim. É um jogo mais analítico. Exato. E aí vem também uma parada que eu achei que, nossa, velho. É porque eu não sou mais o cara de entrar na treta de internet. Que é aquela galerinha do, nossa, jogo de turno. Oh, meu Deus do céu, cara. É. Nossa senhora, mas que ódio dessa galera. Só que assim, eu tô velho pra entrar em treta de internet, mas eu queria Não, e muito tipo assim, pegar cada um desses e enfiar os Game of the Year. Toma aí, ó. não, Mais um Game. assim, eu acho que a grande, de fato, beleza, você não curte jogo de turno? Legal.
Vai lá jogar o seu FIFA que sai todo ano, ou o seu ou o seu Call of Duty que é quase o mesmo jogo todo ano, e tá tudo bem. Cara, as pessoas são livres pra gostar do jeito que o jogo que elas gostam. Mas de fato, não era natural, não era de se esperar que o jogo com Baldur's Gate furasse a bolha como ele furou, porque numa época que você vê muita gente falando que o single player morreu, o jogo de single player não dá mais nada, e aí você tem um jogo que é puramente single player. Você pode até ter uma experiência multiplayer jogando com seu É amigo, verdade. mas ele ainda é É essencialmente um jogo essencialmente single player. o jogo single player. Um jogo narrativo single player. Isso, porque, tipo, no sentido de que não muda, você não tá jogando uma coisa diferente quando você tá online. Você tá jogando a mesma história com o seu amigo tomando o controle de um personagem da party. Cara, isso me fez parar pra refletir uma parada em relação à indústria, não só de games, mas eu acho que tem muito a ver também com a indústria de cinema. Você acha que é o quê? É uma semelhança que existe entre essas duas áreas? É porque assim, veja bem, a gente tá falando aqui de uma situação em que, putz, Baldur's Gate 3 mostrou a força que jogos single player Uhum. tem ainda no mercado. E eu acredito não só Baldur's Gate 3. Se a gente pegar Alan os próprios Wake. títulos que foram indicados para os melhores jogos do ano Aham. de 2023, Baldur's Gate 3, Alan Wake, o Zeldinha, o Spider-Man, O... e aí a gente volta para o ano Teve o anterior. Mario também. O Mario Wonders, aí se a gente volta pro ano anterior, você teve o God of War Ragnarok, o próprio God of War, o É primeirão. single player atrás de single player, irmão, Single tá ligado? player atrás de single player que estão sendo indicados como os melhores jogos do ano. E aí qual é o lance? Mas a gente tem o Fortnite, a gente tem o FIFA. E qual é a comparação que eu quero fazer? Hum, Nós temos jogos que são feitos, e filmes que são feitos para um determinado público. tá. Não é o Vingadores Ultimato que vai concorrer ao prêmio de melhor O filme do filme. ano. Uhum. Entendeu? Mas é o filme que vai fazer mais dinheiro naquele ano. Da mesma forma que um FIFA vai fazer mais dinheiro no ano, um Call of Duty vai fazer mais Uhum. dinheiro no ano. Porém, é o God of War, o jogo narrativo, onde ele trabalha não só as mecânicas, não só a gameplay, mas também aquela experiência intimista de ser um single player, um Elden Ring, por mais que tenha elementos, O Elden Ring é, por mais que tenha elementos multiplayer de uma forma muito peculiar, Ele ainda é ele um. ainda é uma experiência Sim, solo, sim. e são jogos que são indicados e ganham prêmios, né? Mas eles não são exatamente um sucesso, não é o sucesso de bilheteria, né? Eles não vão fazer tanta bilheteria, tanto dinheiro, vão fazer dinheiro, óbvio, vão ser jogos milionários, sim, mas em detrimento a, tipo, figurões como o próprio Fortnite, Uhum. como jogos de gacha, ou FIFAs e coisas assim, Aí, correm por um aí caminho você diferente. faz isso, eu te faço uma pergunta, pra gente Ok. tentar voltar pro tema do Baldur's Gate 3, que é o seguinte. Quando a gente fala de Call of Duty, Fortnite, FIFA, a maioria desses jogos tem uma coisa em comum. Eles são jogos competitivos. Sim, E aí eu vou dar a minha opinião, deixar claro que é a minha opinião, que eu acho que o grande atrativo da maioria desses jogos é a competição e não o jogo em si. Óbvio que você vai escolher o FIFA, o CS e tal, mas a grande vibe do negócio é a competição, tá ligado? A experiência que está sendo desenhada para aquele jogo é a competição. Você tá mudando. Ah, você mudou do Call of Duty pro Overwatch pro Fortnite. Você vai mudar alguns elementos, mas o objetivo, o foco ainda é aquela competição entre jogadores. E no single player, a maioria das vezes, o objetivo é contar uma história única daquele jeito. Você não vai ter um outro jogo que vai contar aquela mesma história. Então você tá. São jogos, no sentido de que é uma mídia audiovisual interativa onde você tá ali, mas eu vejo objetivos no seu desenvolvimento, na sua ideia bem diferentes. Então eu acho que por isso que talvez um jogo desse, que o foco seja a competição, ele nunca vai ser um jogo do ano, porque em compensação eles têm o aí próprio campeonato deles, Overwatch essas foi o jogo coisas. do ano, cara. Overwatch já É, foi o jogo do ano.
Só que qual é o lance? É, é porque assim, querendo ou não, Uhum, jogar, ele vem dessa questão de você superar algum desafio, né? tudo bem. Então, não é exatamente uma competição, mas um desafio. Você precisa ganhar alguma coisa, certo? É até a diferença que eu faço com o RPG de mesa, quando você senta para jogar RPG de mesa. Eu tento desassociar a experiência de um RPG de mesa, de jogo, pois ali nem o mestre nem os jogadores estão ali para ganhar alguma coisa. Estão ali para viver uma experiência que normalmente é construir uma história embasada em regras Uhum, juntos. Você tá. não ganha nem perde. Você constrói junto. Quando você joga um Baldur's Gate 3, o seu objetivo é ganhar o jogo, é chegar no final, independente do que narrativamente vai acontecer na história, pois a Uhum. gente tem jogos tipo Dwarf Mine, que só vai acontecer desgraça. Então não tem final feliz num jogo desse, ou no The Last of Us. Olha que eu nem joguei o The Last of Us 2, Não vamos conversar sobre mas isso. eu acredito que o final não seja feliz. Então, Sem pois é, sem comentários. comida, Sem obrigado. comentários. Então, assim, mas você ainda ganhou a experiência, você venceu desafios para você chegar e a Uhum, recompensa disso é o final da sua história. Diferente dos jogos, aí sim, competitivos, onde você tem que vencer realmente o outro. Eu acho que vai muito do, do indivíduo. Né? A gente vive num mundo capitalista e o mundo capitalista ele incentiva a uhum. competição. Não Tipo assim, adianta. eu nem tô fazendo juízo de valor Não, se, se é bom ou se é se é ruim. bom, até porque eu gosto de jogo Você competitivo, jogou tá ligado? Overwatch até outro Pô, dia, eu joguei cara. muito Você Overwatch. jogou muito Eu Overwatch. tenho uma, sei lá, Eu me diverti 700 com horas. Overwatch. Olha, 700 horas. Vem reclamar das minhas 400 horas de Baldur's Gate 3. Tá, mas olha só, peraí. Overwatch é de quando, amigo? 2018? Pois é, 700 horas no espaço de que eu... 2 anos. 6 anos? Pronto, beleza. 4 anos de Baldur's Gate. Você meteu 300 horas a mais no Overwatch. E aí? Cadê seu Deus agora? Porra, Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ai. Já que a gente tá falando de Baldur's Gate, a gente, não, obviamente, não deu nenhum spoiler aqui, falou alguma coisa Verdade, a assim. gente conseguiu. Cara, eu queria falar tanto sobre a história do jogo, Tá, mas mas tá interessante porque a gente tá desenvolvendo uma agora deixa eu te parada. fazer uma pergunta. Pra você, qual foi a coisa mais legal do Baldur's Gate 3? Infelizmente, não foi pra todo mundo. Ah, Foram as referências aos jogos anteriores. tá. Não tem como, cara. Eu me arrepiei em. Velho, eu me arrepiei em todos os momentos. Porque, assim, durante o processo de desenvolvimento do Uhum. jogo, a Larian falava: não vai ter nada relacionado ao Baldur's. Eles falaram todas as vezes: não vai ter nada relacionado ao Baldur's Gates anteriores. Vai ser um jogo completamente independente. Você não. Eles, eu, não, e eu estava ok com isso. Quando chegou no finalzinho, olha, vai ter 2 personagens clássicos do Baldur's. Maluco. E um deles era o Minsk, que é o O personagem Minsk. mais Go carismático for de the Ice todos. Bull. Porra. Cara, É bom pra mas caralho. beleza, eles já tinham anunciado, tô começando a ficar arrepiado. Mas aí já E foi outra um coisa, urso. Matthew Mercer, velho. Pô, Matthew Mercer fez a dublagem. Então, assim, já foi uma coisa que eu já fiquei, porra, que maneiro, tal, não sei o que, vai ter os 2 personagens, divertido e tal. Outra é Jahira, né? Sim. Mas não foi só isso, cara. Não, tem muita Não coisa. foi só isso que tinha a ver com Baldur's Gate, os Baldur's Gates anteriores. Eu joguei muito Baldur's Gate 1. E, putz, tem. Já no final você encontra um personagem que nem de longe eu pensei que ele iria aparecer. Ele tá lá inteiraço. Eu falei. Ah! Mas o melhor de todos, sem sacanagem nenhuma, velho. A coisa mais boba, já no finalzinho do jogo. Já, o último desafio, que aí tem aquele momento em que, tipo, cada personagem vai falar uma frase de. Olha isso, velho. Tô começando a ficar arrepiado. Tá rupiado. Tô mesmo, velho. Cada personagem fala uma frase de efeito. Nós vamos vencer vamos vencer essa guerra. Nós não sei o que lá. Quando. Ó, pra isso, velho. Caralho. E aí quando vai pra Jahira, ela fala o coach. O que é que ela. Quando você clica Sim, no bonequinho e aí o boneco fala alguma sim. frase, ela fala o coach dela do Baldur's Gate 1, que é For the Natures, alguma coisa relacionada à natureza. Aí você. Meu irmão, olha, eu tô ficando arrepiado agora. É uma coisa besta, velho. Besta, besta, É besta, o velho. poder da nostalgia, amigo. Puta
Puta que pariu, meu irmão. Eu falei, pô, agora fodeu. Isso já no finalzinho do jogo, cara. Então, assim, todas essas referências, pra quem é muito fã, Baldur's Gate 1 é o meu jogo favorito, assim, de longe. É o jogo que me representa e tal, de muitas histórias com ele. E aí, ter essas pílulazinhas que não tinha sido prometida, na verdade tinha sido descreditada. E aí, quando você vai pro É produto aquela final, coisa, né? tá tudo lá, cara. Ó, não tá lá. Relaxa. É pra gente fazer uma surpresa pra É. tu não ficar também procurando. Exato, exato. Foi muito, muito, muito satisfatório. E parte desse material tá literalmente YouTube. escondido Ah, dentro de sim, sim. livros. Sim, E sim. aí você tem que ler os livros pra saber o que está rolando. Caralho,